ela veio para me apresentar uma nova Camila, uma nova existência. E assim eu conduzo com os meus pacientes e com os meus alunos, que aqui eu tenho vários alunos fiéis, que inclusive já fizeram esse curso, a formação completa, porque aqui trata-se de um mini curso, já fizeram essa formação completa e estão aqui novamente. E já fizeram a formação completa, tem alunos aqui que já fizeram a formação completa duas vezes, uma presencial, outra online, e estão aqui. Por quê? Porque nós somos o mestre do nosso destino e a gente pode, por meio de inovação, ciência e tecnologia, transformar a vida, sobretudo daqueles que não conseguem se autorregular. E aí, como eu falei, né, como aumentar o tônus vagal? Afirmações positivas. Tem pessoas que fazem afirmações positivas e que tá lá dentro de si falando, ai, por que que eu tô falando isso? Vou conseguir isso. Mas por quê? Porque precisa antes ativar o parasimpático. E a TVNS é um caminho para isso. Como eu falei, não é capaz de fazer respiração controlada. Meditação, chato, yoga, meu Deus. Jejum intermitente, nossa, quanto jejum intermitente melhora. Você quer ter uma performance absurda? É ficar pelo menos 16 horas sem comer. Sabe por quê? Porque toda a energia que você teria para gastar com as suas células, para gastar com a tua digestão, elas vão para onde? Elas vão para o seu sistema nervoso central fazer a limpeza de todas as citocinas que estão inflamando o teu cérebro e não deixam que você mostre o teu potencial. Boa alimentação. Precisam falar, né? Massagem, acupuntura. Aí, eu falei do banho gelado, prática de esportes. Tem um médico que eu admiro muito, vai ter um congresso, inclusive, dele, de medicina integrativa, agora em outubro. Eu nunca esqueço a fala dele. Ele disse assim, ó, que a respiração profunda, ela é uma neurocirurgia. Neurocirurgia, eu sempre falo isso. Melhora a substância branca do cérebro, melhora a substância cinzenta do cérebro, reduz frequência cardíaca, reduz pressão arterial, reduz cortisol, aumenta os níveis de oxigênio em 30% e aumenta hipocampo. Olha isso, gente. É uma neurocirurgia. Sete impactos. Com algo tão simples que Deus nos dotou. Quando a gente pensa na irritação, na inflamação do nervo vago, porque assim, quando você coloca um estímulo desse na orelha, você está massageando o nervo vago, que é o que você faz quando você faz a respiração controlada. Você massageia o nervo vago. Esse ato de segurar o ar com o pulmão lotado de ar, o que vocês acham que estão fazendo? Massageando ele. Então, a TVNS é massagear o nervo vago. Quando a gente for falar, né, de como estimula, vocês vão ver que não pode ter uma intensidade elevada. A intensidade elevada vai estimular fibras tipo C, que não são as fibras do vago. Fibras tipo C, que elas levam estímulos nociceptivos, tá? Então, essa irritação, essa inflamação do nervo vago, ela é esperada, é absolutamente esperada. Uma inflamação após lesão ou doença. A gente sabe que, em decorrência de uma lesão, de uma doença, de uma infecção, o nosso organismo é endógeno inflamar para poder se autocurar, porque quando tem a, a inflamação, nós acionamos o nosso sistema imune para ir lá fazer a defesa. Só que o que que acontece?
Quando você está com incêndio em várias partes do seu corpo, como os nossos pacientes com comorbidades, ou até mesmo a gente, que é o meu caso, eu falo para vocês que eu sou um estudo de caso lindo, porque eu tinha tudo. Eu tinha enxaqueca, eu tinha desbiose, eu tinha insônia gravíssima. A insônia e a desbiose, meu Deus, eram gravíssimas. Eu tinha irritabilidade, eu estava acima do peso. Com o meu sistema nervoso central e periférico pegando fogo, quando veio a doença, será que o meu sistema conseguiu dar conta? Não, porque tinha muita inflamação. Então, uma superabundância está ligada a muitas doenças e condições, desde sepse até artrite reumatoide autoimune. Vocês acham que uma pessoa desenvolve uma doença autoimune da noite para o dia? Somatizações que levaram a sinalizar de forma exacerbada o sistema dela imunológico e, com isso, desagou numa doença autoimune. Como eu falei, o nervo vago opera uma vasta rede de fibras associadas como espiões ao redor de todos os nossos órgãos. Quando recebe um sinal de inflamação incipiente, vejam, o nervo vago, gente, por ele vagar, né, por todos os nossos órgãos abdominais, torácicos e cérebro. Cérebro, vocês vão ver o que ele faz no cérebro. Ele que informa, é o nervo vago que informa os lugares de incêndio. Aí ele avisa quem? O sistema nervoso central, para que o sistema nervoso central acione medidas de se autoproteger. O que seriam essas medidas? Essas medidas o mecanismo, um dos mecanismos, porque são 7, da TVNS, são 7 mecanismos que ela age no nosso organismo. Nós não temos como esgotar todos esses mecanismos com essa aula. A carga horária para isso é muito robusta, mas eu vou dar a fundo principal, que é uma via endógena denominada via anti-inflamatória colinérgica. É uma via de defesa do nosso organismo. Então, veja, olha aqui, ó, quando recebe um sinal de inflamação incipiente, o nervo vago recebeu, porque ele é o espião, certo? O que acontece? Ele alerta o cérebro e extrai neurotransmissores anti-inflamatórios, que é acetilcolina, que regulam a resposta imunológica do corpo. Então, olha que coisa mais linda. Você pode ter uma sinusite. O que o nervo vago faz? Ele informa o teu sistema nervoso autônomo para extrair acetilcolina e ir lá nos seus seios da face combater aquela inflamação. Tá? Em tese é isso. Mas nós vamos conversar a fundo todinho esse processo. Muito bem. Onde que o nervo vago encontra-se aqui? No sistema nervoso autônomo. Nós temos o nosso sistema nervoso integrador, que nada mais é que cérebro e medula, que vai integrar e processar todas as informações que nós recebemos. Sistema nervoso somático, como eu recebo e como eu respondo ao estímulo. E o sistema nervoso visceral autônomo, que é involuntário. Aqui não depende do meu consciente. E aí nós temos o simpático, que é o nosso sistema de lutar ou fugir,
o nosso sistema que libera noradrenalina na corrente sanguínea, se for necessário correr e lutar. Agora, que também libera cortisol, tá? E o parasimpático. O parasimpático é o nosso grande representante, é o nosso nervo vago, que é a digestão, a calmaria, a autocura, a vontade de vencer, a vontade de conseguir, de lutar, de batalhar. E não aquele congelamento, aquela inércia, aquele, aquela inércia que não nos permite criar, porque nós estamos absortos por medo, por ansiedade, por tensão que nos paralisa, que nos engessa para não chegar no nosso mais alto potencial. E por fim, só um minutinho que apareceu umas perguntas aqui. E por fim, nós temos o nosso sistema nervoso entérico. Entérico, porque considerado o segundo cérebro, eu deixei entre aspas, por conta de que nós temos uma rede de neurônios que reveste o nosso trato gastrointestinal, que funcionam independente da nossa cognição. Só que vocês vão ver que o nervo vago, 80% das fibras do nervo vago são aferentes, ou seja, levam informação para o cérebro. Então, tudo que está acontecendo lá no intestino respinga na onde? No cérebro. Toda a inflamação de do intestino, em decorrência de uma desbiose, seja por diarreia ou constipação, um péssimo funcionamento do trânsito gastrointestinal, isso vai começar a acumular citocinas inflamatórias que vão subir pelo nervo vago e cair lá no sistema nervoso central. Inclusive, existe uma tese muito forte, isso é inquestionável, de que Parkinson e Alzheimer começam no intestino. O nervo vago, então, ele é o nosso 10º par craniano, então ele sai do tronco encefálico, sobretudo do bulbo, mesencéfalo, ponte, bulbo, ele sai do bulbo. O que difere dos outros 11 pares cranianos? Porque a gente tem 12 dos outros 11. Os outros 11 não percorrem as estruturas torácicas e abdominais. Os outros 11, eles se destinam apenas à cabeça. Tudo bem, cabeça. O nervo vago, não. O nervo vago, ele vagueia, ele estende-se até o trato gastrointestinal. Ele desempenha um papel crucial no sistema nervoso autônomo, sobretudo parasimpático, tá bom? Digestão, baixa frequência cardíaca, baixa pressão arterial. Intermedia a troca de informações entre o cérebro e vários órgãos viscerais, como eu falei, ele é um espião. Então, ele intermedia informações. E ele modula. Se a gente pudesse destacar o que é mais importante, seria esse último item. Ele modula respostas imunes e apresenta reflexos anti-inflamatórios. Como ele é o espião, ele vai o tempo todo despejar neurotransmissores que vão auxiliar a conter inflamação. Muito bem. Rapidinho falando da anatomia, ele sai, como vocês podem ver, lá do bulbo, ele passa pelo forame jugular e lá pelo pescoço ele vai lateralmente, ele desce, né, lateralmente pela
veia jugular e a artéria carótida, até chegar ramos dele, olha o tanto de ramo, até chegar em vários órgãos torácicos, esôfago, né, coração, pulmão, fígado, intestino, tá bom? Em vários órgãos do nosso organismo. Como vocês podem ver aqui, ó. A TVNS pode beneficiar múltiplos órgãos viscerais por meio da ativação do núcleo do trato solidário. Ah, esse bonitinho aqui. Nós vamos falar a fundo. O nervo vago tem 4 núcleos. Nós também não temos como, nessa aula, falar de todos. Para que vocês entendam, por exemplo, por que, embora não existam estudos, mas por que existe uma possibilidade da estimulação transcutânea do nervo vago esbarrar na melhora de parestesia de prega vocal. Mas a gente não tem como falar. Por quê? Porque são 4, a gente vai falar de um. Porque a gente vai falar do principal. É igual os mecanismos, são 7, mas a gente também vai falar do que é mais descrito nos artigos. Se vocês forem abrir aí qualquer artigo, com a aula de hoje, vocês vão ter tanto fundamental teórico que vocês vão conseguir entender qualquer artigo. Porque o principal que é núcleo do trato solidário, um dos núcleos do nervo vago, e a via anti-inflamatória colinérgica, que é o principal meio de entrada do nervo vago no sistema nervoso central, núcleo do trato solidário, e a ação do nervo vago no organismo, via anti-inflamatória colinérgica, vocês vão ter destrinchado nessa aula. Tá? Que modula a função autonômica do nervo vago nos órgãos altos. Então, a partir daí, ele vai modular seroespião. Eu vou usar sempre esse termo para facilitar. Agora sim, essa imagem, ela dá um pouco de medo olhar. Por quê? Porque vocês estão aí 40 minutos da aula, certo? Quando vocês olharem para essa imagem, hoje no final do dia, vai dar uma calmaria muito grande. Por quê? Porque agora os conceitos podem ser novo para muitas pessoas, para outras, como eu falei, talvez não. Mas quando algo é novo, ele nos assusta. Mas aqui eu vou dizer para vocês, porque eu preciso dar uma introdução nos mecanismos, e essa imagem demonstra bem essa introdução. Ela é muito didática. Lembra que eu falei que o parasimpático, ele é representante do sistema nervoso, o nervo vago, desculpa, é o representante do sistema nervoso parasimpático. Então, ele reduz batimentos cardíacos. Assim como o simpático, ele aumenta a frequência cardíaca. Aqui, especificamente, nós estamos falando do coração, tá? Trabalho destinado a regular essa questão de frequência cardíaca. Mas não vamos entrar no mérito, qual era a doença, aqui não é o caso. Eu quero apenas que vocês entendam o caminho do que acontece, um circuito neuroanatômico. Essa é a palavra, circuito neuroanatômico. Então, vamos lá. Aqui tem o estímulo na orelha do nervo vago, então, ABVN é o quê? É o ramo auricular do nervo vago. Porque vocês viram aqui que nós temos um ramo auricular. Agora imagina, você estimulando o ramo auricular, respinga em tudo nisso. Você consegue pegar, estimular o teu esôfago, teu intestino, teu coração, teu pulmão, a tua faringe, a tua laringe e tudo mais. Estimulando o nervo vago. Olha que potência. Como isso é forte. Quando você está estimulando, olha aqui, porque nós temos ramos no coração. Muito bem. A hora que você estimula, ele vai para onde? Para o bulbo.
bulbo, lá no tronco encefálico, nós temos um núcleo do nervo vago, que chama núcleo do trato solidário. Esse núcleo do nervo vago, ele tem mais outros dois núcleos: núcleo dorsal do vago e núcleo ambíguo. Gente, não preciso anotar, presta atenção na imagem. Por quê? Porque mais na frente eu vou citar esses núcleos e vai ficar mais claro isso para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção na imagem, para que ninguém fique para trás e consiga acompanhar. Eu vou repetir. Então, nós temos o ramo auricular do nervo vago, que quando você estimula, esse estímulo cai na onde? Porque é um nervo vago aqui. Quando você estimula o nervo vago, ele cai no bulbo, no tronco encefálico, diretamente no núcleo do trato solidário. Por quê? Porque ele é um núcleo de entrada de estímulo, ele é sensorial, entra estímulo. Então, é ali que cai, tudo bem? Ali que cai. Instantaneamente, ele conversa com dois núcleos também do nervo vago, mas que são eferentes, ou seja, que saem. Então, recebeu pelo núcleo do trato solidário e responde por outros dois núcleos motores, que é núcleo dorsal do vago e núcleo ambíguo, que é o PEL do nervo vago mesmo, não é parasimpático. Então, olha o que ele faz. Vai lá e dá calmaria para esse coração. Ou seja, diminui a frequência cardíaca. Lembra que eu falei a importância da respiração controlada de diminuir a frequência cardíaca? Quando você está com uma frequência cardíaca baixa, claro que nós estamos falando de questões fisiológicas, tá, gente? Não em casos que tem uma arritmia bradicárdica grave a ponto de comprometer a saúde do indivíduo. Não estou falando desses casos. Mas eu estou falando no caso que você vive como se tivesse um leão na tua frente que você tivesse o tempo todo que fugir. Estimular o nervo vago vai te ajudar a ter calmaria para conseguir melhorar as suas percepções e apertar botões genéticos para sinalizar cura no teu organismo, sinalizar saúde e não o tempo todo ficar apertando o botão genético que vai te adoecer. Muito bem. Isso aqui diminui. Só que vocês estão vendo que está saindo também do núcleo do trato solidário, que é um núcleo, novamente, do nervo vago, para um núcleo que sai fibras simpáticas, ou seja, o simpático aumenta a frequência cardíaca. Parasimpático diminui a frequência cardíaca. Muito bem. O que isso significa, essa comunicação aqui? Significa que o núcleo do trato solidário, ele tem o poder de frear o simpático. E por isso, a gente consegue o benefício de reduzir a frequência cardíaca e fazer um controle aí autonômico melhor desse coração. Então, vocês conseguirem entender, isso, gente, é do coração, mas a gente podia falar do pulmão, a gente podia falar do baço, a gente podia falar do intestino. Tudo tem esse caminho. Por quê? Porque existem vias dentro do bulbo, porque o bulbo, ele é responsável por todas as nossas funções autonômicas, desde regular movimento gástrico, melhorar motilidade gástrica, produzir glândulas, enzimas para a digestão, movimento peristáltico do esôfago, que inclusive eu estou tratando no momento, um paciente que, para quem não sabe, eu faço videodeglutograma aqui na minha cidade há muitos anos, desde 2013. Sou apaixonada porque é uma das maneiras da gente ver por dentro, quem não sabe que esse exame aqui, eu sei que eu tenho vários profissionais da área da saúde, esse exame você consegue ver por dentro o caminho do alimento.
E aí eu peguei um paciente lá com trânsito esofagiano lentificado, carretando uma disfagia, porque ele estava reduzindo a ingesta alimentar, perdendo muito peso, porque trânsito esofagiano lento não limpava esse esôfago, não esvaziava. E aí, o que que acontecia? Peristalse reversa, esse alimento começava a voltar, e ele, enquanto não esvaziasse, ele não comia de novo. Então, ele tinha que comer muito pouquinho, pouquinho. Muito bem. Esse paciente até encaminhei para uma aluna minha aqui de Campo Grande, mas, é alguns poréns que nós vamos conversar mais para frente, é um paciente que tem que fazer TVNS todos os dias, todos os dias. A TVNS, ela é uma possibilidade de um ganho extra, porque o paciente não vem no teu consultório todo dia, correto? Só que é você que domina o protocolo e é você que faz ajuste no protocolo, que nós vamos falar sobre ajuste de protocolo. Coisa que somente um grupo de alunos junto, tirando dúvida e um aprendendo com o outro, é capaz de entender o que eu preciso ajustar. Vocês acham que eu consegui todos esses raciocínio clínico de ajuste de protocolo que não consta em artigo sozinha? Não, muita prática. E aprendendo com os meus alunos também, porque eles me ensinam muito. Não tá dando aqui, então ajusta aqui, faz nessa outra orelha. Ajustes, ajustes. E aí esse meu paciente começou a fazer, hoje ele está com 3 semanas, tá 3 semanas, conversei ontem à noite com a filha dele. E aí? Ai, doutora, ele será. Você sabe que a gente percebeu que ele não está demorando tanto para comer? Então, o que que eu vou fazer? Eu, daqui um tempo, porque é um protocolo fazer com ele de 16 semanas, daqui um tempo, eu vou, no final do protocolo, obviamente, eu vou repetir a vídeo. Vou repetir a vídeo. Por quê? Porque só pelo relato da filha já mostra está melhorando a motilidade esofágica, o esvaziamento, o peristaltismo esofágico. Por conta do quê? Olha aqui, ó. E aí, se a gente for para essa imagem, o que que acontece? Estimula a orelha, vai lá para o tronco, que tem comando para o esôfago. Quem que faz inervação de esôfago, musculatura lisa? Nervo vago. É claro que para a gente atuar com respaldo legal, com racional bom, a gente precisa estudar as vias, né, neurais. Por isso que fazer TVNS, atuar com a TVNS, eu falo hoje, gente, eu dou aula há muitos anos, né, aula há muitos anos, tenho muitas turmas, alunos no mundo. E eu digo para vocês, um dos meus cursos mais difícil é TVNS e estimulação elétrica neuromuscular, que usa, inclusive, o mesmo aparelho. Olha só, que coincidência. Usa o mesmo aparelho, só que um está estimulando o músculo e o outro está estimulando o nervo. Porque não é só programar o aparelho, é entender sobre a contração muscular, é entender sobre o tipo de doença que eu preciso programar aquele aparelho para não levar a acúmulo de fugir o nome, o que pode lesionar o nervo não o músculo, levar à fadiga. Então, a mesma coisa aqui, a gente precisa raciocinar de que maneira
Esse estímulo está saindo da orelha e chegando lá no meu esôfago, no meu coração, no meu pulmão, no meu intestino. E esse aqui é um artigo que mostra essa imagem anterior. Ao receber a estimulação auricular do nervo vago, o núcleo do trato solidário, que vocês viram que está lá no tronco, envia impulsos para o núcleo vagal dorsal, que é do nervo vago, e esse núcleo umbigo, lembrando que os dois, eles são o quê? Eferentes. Só retomar. Esse aqui entra o estímulo e aqui sai para o coração, que geram impulsos eferentes que chegam ao coração por meio das fibras cardiovagais e, portanto, diminui a frequência cardíaca. Olha que lindo. Simultaneamente, por quê? Simultaneamente, olha o que está acontecendo pelo outro lado. Simultaneamente, o núcleo do trato solidário pode enviar impulsos ativadores para a medula ventrolateral caudal, que por sua vez inibe a medula rostroventrolateral, que são as principais fontes de ativação de neurônios simpáticos pré-ganglionares na coluna intermédio lateral. A redução subsequente do fluxo simpático pode explicar a diminuição dos níveis de atividade nervosa simpático-muscular ou noradrenalina após a estimulação do ramo auricular do nervo vago. Pesquisas, agora a gente vai falar sobre esse ramo, tá? Olha ele aqui, ó. Ramo auricular do nervo vago. Pesquisas anatômicas mostram que o único ramo do nervo vago que atinge a superfície corporal é esse ramo. Os outros, gente, não atinge. Como que eu vou estimular o nervo vago se não for pela orelha? Não tem como, pela orelha. O ramo auricular do nervo vago é distribuído principalmente na concha, cimba e cavo. Gente, cimba e cavo, tá? E a concha cimba é suprida exclusivamente pelo ramo auricular do nervo vago. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for estimular apenas de um lado, apenas uma em cada orelha, você não vai colocar aqui, ó. Se você colocar um canal, um eletrodo de um lado e um eletrodo do outro lado, o que você tem que fazer? Você tem que colocar na cimba. Estão vendo? Na cimba. Tá bom, gente? Cimba. Se for uma de cada lado. Tá bom? Isso, acúmulo de ácido lático. Obrigada, Vanessa. Era esse termo que eu queria lembrar. Muito bom, obrigada. Então, vamos voltar. Porque na hora que eu estou aqui falando, gente, eu não fico olhando o chat, tá bom? Porque senão eu acabo me distraindo. Jocélia está aí? Ah, tá. É porque eu, agora, já que eu vim aqui olhar vocês, eu pensei da Jocélia, uma aluna minha que foi aluna presencial, ela não vai poder assistir à tarde, e eu queria que ela falasse um pouquinho da experiência dela. Não tenho permissão. Luca, dá permissão para ela. Eu queria que ela falasse um pouquinho da experiência da TVNS. Ela foi minha aluna presencial da primeira turma e ela usa muito TVNS. Levante a mão, por favor, Jocélia, para ele te achar. Gente, tudo que vocês estão perguntando da técnica, eu vou ensinar tudo, tá? Vocês precisam ter calma. Calma, que eu vou ensinar tudo.
E mesmo que eu não ensine, vocês ainda vão ter a oportunidade. Professora, você não falou, eu vou falar. Eu não tenho pressa. Quem é meu aluno sabe. Se der um horário e eu não conseguir tirar a dúvida de vocês, a gente fica até 10 horas da noite. Não tem isso. Tá bom? Ah lá, a Jocélia levantou a mão. Oxi. Peraí. O microfone dela tá ligado. Sim. Pronto. Seja bem-vinda, Jocélia. Obrigada por você estar aqui e por poder dar um relato aí da sua experiência com a TVNS para todos. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, Camila. Que responsabilidade, gente. Olha, meu nome é Josélia, sou fonoaudióloga aqui em São Sebastião do Paraíso, Minas. Eu tive a oportunidade de conhecer a Camila em 2020. Acho que foi o primeiro curso online dela em traqueostomia. E depois daí eu não perco mais essa mulher da minha vida, porque assim, a fonoaudiologia mudou a minha vida e dos meus pacientes. E uma dessas é, coisas boas que aconteceu foi fazer TVNS com ela em setembro do ano passado. Estamos completando aí um ano, né, Camila? E que foi maravilhoso. Assim, principalmente nos casos dos pacientes não responsivos, aqueles que a gente não consegue realmente, assim, ó, vamos fazer tal exercício, vamos deglutir com força, vamos fazer. Isso dificultava um pouquinho. E um pouquinho, não muito, né? E com a Camila, conhecer a TVNS foi maravilhoso. E ela pediu para contar um pouquinho aqui da minha experiência. Tem alguns casos bem interessantes, mas vou tentar falar só alguns assim que me chamaram mais atenção, que foram despertaram mais assim. Tem uma pacientezinha que foi pós-AVC, pós-PCR, né? Uma parada cardiorrespiratória, 58 anos, muito jovem. E ela ficou com a síndrome de vigília sem resposta, né? E nada de resposta. E eu fazendo ETTG com eletro, ela tinha algumas respostas durante meu atendimento, mas passava daí, tinha que aspirar, aspirar, e uma saliva muito espessa. A gente tinha conseguido decanular em janeiro do ano passado. E aí, em setembro, ela ainda não engolia sozinha. Ela tinha os momentos melhores e, de repente, começava aquela celorreia ou E a gente não conseguia nem fazer TTG, de tão difícil que era. E aí, fizemos o TVNS e começamos a iniciar o protocolo de disfagia. Ela demorou um pouquinho, assim, em torno de um mês e meio. Gente, foi outubro que a gente começou, até que eu fui adquirir os equipamentos, né, para poder deixar disponível para a família aplicar diariamente, como diz a Camila. E o que que aconteceu? Depois de um mês e meio, até hoje, essa paciente não é aspirada mais. Então, assim, ela começou a deglutir a própria saliva e a gente não consegue ofertar alimento, lógico, por conta das condições dela, mas a qualidade de vida dessa paciente melhorou demais da conta e a família é muito grata, porque é muito gostoso você ver isso aí, né? Nós temos casos assim, teve um caso de dois AVCs, um senhorzinho, ele mal conversava, não abria a boca e me chamaram porque ele comia de tudo e fazia 2 semanas que ele não comia nada. Eu fui avaliar, gente, ele não abria a boca para eu dar alimento para ele. Ele não respondia, muito quietinho, sistemático, não conversava, embora ele tenha linguagem, fala. Mas a gente começou as aplicações de TVNS. Em 2 dias, a família me mandou um vídeo dele feliz da vida porque ele voltou a comer com as próprias mãos de novo e começou a comer de tudo. Então, assim, são situações que às vezes o exercício a gente não vai conseguir resposta, às vezes a gente até se sente perdida, o que eu vou fazer agora? Né? E nesse caso, foi maravilhoso. E eu tive também 2 pacientezinhas de Alzheimer, já bem grave, e que foi maravilhosa a resposta também. Uma tinha uma desbiose intestinal bem grande, estava internada com, inclusive teve constipação intestinal, estava judiando muito, ela ficava muito agitada à noite e a gente aplicou o protocolo. Gente, em uma noite, ela melhorou, a filha me avisou, falou, gente, não acredito que a minha mãe tá bem de novo, porque a qualidade de vida, né, gente, para essas pessoas que não conseguem falar, estou com dor, tá ruim aqui, então foi uma benção. E tem outra também que já estava assim, com Alzheimer, já está no CDR3, já bem avançado. Ela começou com a aplicação de TVNS, a gente aplicou o protocolo para Alzheimer. Ela começou a conversar com os filhos.
de uma forma assim, um pouquinho mais contextualizada e falou o nome deles. Para eles foi uma bênção também, que eles não imaginavam que ela poderia ter essa resposta. Até eu me surpreendi. E agora a gente já está também com desbiose intestinal para ela, porque ela começou a ter que fazer aqueles procedimentos invasivos para o intestino. E a nutricionista já tinha mudado a alimentação, já tinha mudado a dieta e nada de melhora. Gente, a família tá tão feliz só de não judiar para fazer aqueles procedimentos e ela tá funcionando o intestino todos os dias com as aplicações. Então, assim, é uma mudança que a família olha para você, não tem preço, gente, não tem preço, porque a gente que quer isso, eu aconselho. Faça um curso, aproveita o máximo. A didática da Camila é maravilhosa. Eu falo que depois que eu conheci ela, eu tô bem exigente em relação aos professores, ela sabe disso, né, Camila? Porque é muito bom poder discutir, conversar com ela os casos e ter essa troca. E a gente realmente aprende muito. Eu sou muito grata, eu e meus pacientes, essa mulher maravilhosa. Gente, aproveitem o dia, vocês vão amar. Nossa, muito feliz de Obrigada, estar aqui. Josélia. Obrigada de coração. E aí vocês vão entender por que que melhorou muito a cognição dessa paciente a ponto dela começar a falar pouquinho. Obrigada de coração, tá? Beijo, Deus te com Deus. abençoe muito. Bom Fica com curso para Deus. vocês. Com Deus Obrigada. também. Tchau, tchau. Então vamos voltar aqui. Muito bem, então vocês entenderam que a gente tem que priorizar, se for aplicação bilateral, nós vamos priorizar a Simba. Se for unilateral, aí sim, a gente sabe que tem tanto na cavo quanto na Simba. Esse nervo, ele está nas duas. Então, nós podemos, se for unilateral, fazer dos dois, fazer em Simba e cavo. Embora saibamos que a concha Simba é 100% dominada pelo ramo auricular do nervo vago, outras áreas da aurícula também são dominadas por ele em graus variados, como, por exemplo, antihélice, concha cavo e tragos, que são 73, 45 e 45. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque se posicionar o eletrodo no tragos não está errado. Agora, se posicionar em lóbulo é totalmente sem fundamentação alguma. Se posicionar em hélice, totalmente sem fundamentação alguma. Ah, Camila, mas eu já vi estudos posicionando em lóbulo, porque era grupo placebo. Tudo bem? Grupo placebo. Quando você pensa em TVNS, o estímulo deve estar tragos, cavos, Simba e antihélice. Mas qual que é o melhor? Simba. Em segundo lugar, Simba e cavo. Tudo bem? Quando essas diferentes áreas são estimuladas, há vários graus de ativação ao longo do nervo vago. Gente, concorda que você vai chegar a muito mais estímulo lá em todos os ramos do nervo vago? Suprindo onde está 100%. A concha Simba pode ser a melhor posição para a TVNS na orelha. Funções do nervo vago agora. Motora, por quê? Porque o nervo vago tem ramos lá em faringe, laringe, então para pregas vocais, motora. Deglutição e vísceras, pensando lá em esôfago, estômago e intestino. Ramificação que sai eferente, como eu falei, né? Peristalse de esôfago, esvaziamento de esôfago, mobilidade, né, de pregas vocais, de elevação da laringe, tudo mais. Sensitiva, ouvido, faringe, laringe, vísceras torácicas e abdominais, então detecta distensão, dor visceral, náusea, sensação de saciedade,
Tudo isso é o vago que informa para o cérebro, tá? Essa distensão abdominal. E quando a gente, por exemplo, entra algo na via aérea, é o nervo vago que avisa o sistema nervoso central para tossir, para limpar a via aérea. Olha que maravilha isso. Quando você pensa numa via para auxiliar na sensibilidade de laringe, é uma via de entrada, avisa, e sai a saída, que é uma tosse eficaz. A saída é a tosse, mas antes, qual que é a precursora? Sensibilidade, funções do nervo vago. Gustativa, paladar na base da língua epiglote. Então, o nervo vago, nós sabemos que a maior robustez de papilas gustativas são as valadas e que estão num terço posterior da língua. A gente sente muito mais o sabor no terço posterior do que no anterior. Pasme, mas isso é real, pelo número de papilas gustativas, que são as valadas. Elas têm muito mais botões gustativos para conduzir o estímulo para o sistema nervoso central. E lá quem está? Vago. Então, o vago está no terço posterior da língua, em epiglote, sentindo o sabor dos alimentos. Por que vocês acham que tem protocolos para disfunção sensorial? Como perda olfativa e gustativa. Nervo vago. Por quê? Porque a entrada sensorial dessa área impacta lá no núcleo do trato solidário, no tronco. Parasimpática, reduz frequência cardíaca, melhora o funcionamento do pulmão, do trato gastrointestinal, que aumenta a mobilidade intestinal, secreção gástrica, pancreática. E, por fim, imunomodulatórias e anti-inflamatórias. Atua nessa via colinérgica anti-inflamatória que nós vamos conversar a fundo a partir de agora. Então, o que seria essa modulação da resposta imune e que ele também apresenta esses reflexos anti-inflamatórios? Gente, vamos lembrar um conceito aqui. O sistema nervoso autônomo, ele apresenta uma via de defesa para o organismo. Como seria essa via? Uma via que comunica para combater a inflamação. Então, vem por essa via anti-inflamatória colinérgica. É a comunicação do nosso sistema nervoso autônomo com todos os nossos órgãos torácicos e abdominais. E também cerebral. Tá? Então, o nervo vago que opera essa modulação dessa resposta imune. Por meio de quem? Da sinalização de um neurotransmissor denominado acetilcolina, que vai lá na onde tem incêndio para modular essa inflamação, mas sem comprometer a resposta endógena natural do organismo. Por quê? Essa é uma dúvida que muitos alunos já me perguntaram. Mas, Camila, será que a gente estimulando o nervo vago vai comprometer a resposta inata do organismo que combateria aquela inflamação? Não, os estudos já são enfáticos com relação a isso. Ele modula para que não fique tão exacerbada essa inflamação a ponto de sinalizar doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, porque, turminha, é isso que acontece. Quando você tem uma inflamação exacerbada, você começa a sinalizar o teu organismo para formar células cancerígenas, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, obesidades,
problemas cardíacos, problemas respiratórios. Quando se estimula o nervo vago, porque essa é um dos mecanismos principais, ele vai, por meio da liberação desse neurotransmissor, ir lá e neutralizar aquela inflamação. É isso. É isso que está sendo falado aqui. Por isso, essa mão contra fungos, bactérias e tudo mais. Ele dá um freio. E vamos falar, então, passo por passo. O nervo vago, ele é misto, então ele possui fibras, como vocês viram lá, tanto motoras, por isso que ele acalma o coração, naquela foto inicial, sensitivas, por isso que você sente que algo entrou na tua via aérea, estou dando exemplos, tá? Quanto autonômicas parasimpáticas, ou seja, regulação de frequência cardíaca, melhora da digestão e tudo mais. Cerca de 80% de suas fibras são aferentes, incluindo sinais do estado inflamatório dos tecidos. Então, tudo que está acontecendo de inflamação aferente vai lá para o bulbo, onde lá ele aciona outros órgãos, outras estruturas autonômicas que vai começar a fazer a autorregulação do organismo, homeostase. Assim, ele funciona como uma via de mão dupla, detecta inflamação e, ao mesmo tempo, pode modular a resposta imune. Então, ele detectou onde tem problema e, ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele envia quem? Acetilcolina para combater essa inflamação, porque a acetilcolina, a gente pensa assim, gente, a acetilcolina serve para contrair músculo, né? Contrair músculo, a acetilcolina, mas não é a única função da acetilcolina. A acetilcolina, ela tem um papel de modular a inflamação, tá bom? As fibras aferentes do vago detectam mediadores inflamatórios. Vejam, nós temos citocinas inflamatórias no nosso organismo, como fator de necrose tumoral, interleucina 1 beta, interleucina 1,6. Então, essas citocinas inflamatórias são detectadas pelo nervo vago. Essas informações, elas vão chegar, nós estamos fazendo o caminho, hein? Tá tudo escrito aqui para vocês não terem que ficar copiando o que eu estou falando. Essas informações vão chegar lá no núcleo do trato solidário que vocês viram, que é lá no tronco. O cérebro responde ativando as fibras eferentes do vago, que liberam acetilcolina em órgãos periféricos. Então, veja, você tinha inflamação, vou retomar, você tinha inflamação, o nervo vago é o espião, detectou, informou no núcleo do trato solidário, porque 80% do nervo vago são fibras aferentes, lembra? Aferentes, informou e instantaneamente ele vai liberar acetilcolina nesses órgãos periféricos para combater as citocinas inflamatórias. Então, essa acetilcolina atua sobre os receptores nicotínicos, porque é assim, gente, como que um neurotransmissor, um hormônio, adentra num órgão? Ele tem que ter receptor específico para ele entrar. Então, a acetilcolina tem os receptores nicotínicos. Mas esses receptores estão na onde? Nos macrófagos. O que é nos macrófagos? Os macrófagos é como se eles fossem, os macrófagos, eles são as nossas células de defesa. Só que quando você está muito inflamado, os macrófagos, eles ficam tão ativados que eles começam a liberar citocinas inflamatórias em demasia. Mas ele, o macrófago, ele possui, como que eu posso dizer, esses receptores de acetilcolina, eles são altamente expressos nos macrófagos. Tem muitos receptores de acetilcolina nos macrófagos. Isso é
Isso é da nossa fisiologia. E por que precisa ter isso? Justamente para entrar acetilcolina nos macrófagos e combater as citocinas inflamatórias que ele está gerando quando está em demasia. E outras células imunes. Então, assim, as células imunes possuem receptores de acetilcolina, tá certo? Para que a acetilcolina entre e iniba a produção de citocinas pró-inflamatórias. Esse circuito, gente, que eu falei, é conhecido como a via colinérgica anti-inflamatória, que é a principal via da TVNS. Ficou claro, gente? É isso. Isso aqui é crucial para que vocês entendam que ao estimular o nervo vago, você vai ativar essa via de controle ou regulação dessa inflamação, que ela é mediada pelo nervo vago e pela acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor que precisa entrar no macrófago, que é uma célula imune, que é altamente, esse receptor, né, da acetilcolina é altamente expresso no macrófago, que quando recebe essa acetilcolina, vai inibir a produção de citocinas que está mantendo esse organismo muito inflamado. Bom, quais são esses efeitos anti-inflamatórios? A partir do momento que entrou a acetilcolina nos macrófagos, vai reduzir a liberação de citocinas pró-inflamatórias, que são esses nomes aí. Fator de necrose tumoral, interleucina 1, beta-interleucina 6, vai modular a ativação de macrófagos e células dendríticas, modula, e contribui para manter a homeostase imunológica, evitando que a resposta inflamatória saia de controle. Porque, gente, se ela sair de controle, vem o colapso, ou seja, as doenças autoimunes e as inflamações crônicas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Então, uma das maneiras de contribuir para evitar essa resposta inflamatória absurda que faça sair de controle e sinalizar doenças é manter essa homeostase imunológica por meio da via anti-inflamatória colinérgica que é ativada por meio do nervo vago. Seja de forma natural, banho gelado, respiração controlada, acupuntura e tudo mais, seja massagem, seja por meio da TVNS. Vamos resumir esses 4 slides anterior? Então, o nervo vago é um mediador central entre o cérebro e o sistema imune. Ele vai reconhecer, porque ele é o espião, ele reconhece sinais inflamatórios no corpo e via liberação de acetilcolina, que ele vai lá e libera, quando ele reconhece, ele libera acetilcolina, ele pode frear a inflamação excessiva. Daí o seu papel nos reflexos anti-inflamatórios. Ficou claro? É isso. Essa é uma das vias principais da ação da TVNS no nosso organismo. A TVNS estimula as fibras aferentes do nervo vago através de áreas específicas da pele, que é o ramo auricular do nervo vago, que transmitem sinais para o núcleo
trato solidário no tronco encefálico, que vocês já viram. O núcleo do trato encefálico é a principal via de entrada do nervo vago no cérebro e serve como uma ponte para várias regiões do sistema nervoso central envolvidas na regulação autonômica, cognitiva e emocional. Por que vocês acham que tem muito estudo para depressão, para ansiedade, para melhora da cognição? Estudos com Alzheimer, melhora de rede semântica com a cognição. Porque quando a gente pensa em estimular o nervo vago, vocês precisam lembrar que ele cai num núcleo, que é o núcleo do trato solidário, que a partir dali, ele respinga em todo o sistema nervoso central. Eu queria adiantar uma informação, mas vou precisar de imagem para falar. E, consequentemente, quando você aciona o núcleo do trato solidário, ele vai desaguar numa série de estimular outros neurotransmissores no cérebro, como dopamina, serotonina, GABA pensando na questão da epilepsia, nora. Por isso que é tão legal e é tão produtivo fazer a TVNS para melhora cognitiva, performance cognitiva, para estudar, para melhorar foco, concentração. Lembrem-se, não é apenas autonômica, é cognitiva e emocional. Por isso que também, por exemplo, é usado no TEA, melhora de comportamento, diminuição de estereotipias, porque ele age não apenas no sistema nervoso periférico, mas no sistema nervoso central, autorregulando neurotransmissores, que esbarram aí nas nossas funções superiores. Qual é a correlação entre os núcleos do tronco encefálico e a TVNS? Vocês se recordam que eu disse para vocês que nós temos 4 núcleos do nervo vago? Pois bem, essa correlação é essencial para entender como que a TVNS influencia as funções autonômicas, motoras e sensoriais. Porque assim, vocês podem se perguntar, mas Camila, se ele é 80% aferente, como pode melhorar reabilitação motora, pensando nos fisioterapeutas? Reabilitação de marcha, tem estudo para reabilitação de marcha em TVNS. Como pode? Como pode melhorar as questões cognitivas? Como pode melhorar gustação? Olfato? Justamente por conta dos núcleos do nervo vago. Você pensa que você está estimulando o núcleo do trato solidário, mas, na verdade, eles são todos juntos, eles se intercomunicam. E aí você acaba por tabela, por efeito de cascata, resbarrando nos de saída. Então, nós temos os 4, estão aqui, núcleo do trato solidário, ele é um sensitivo visceral. O que é isso? Sensitivo visceral. Então, ele recebe fibras aferentes viscerais, tanto de órgãos de tórax quanto de abdômen. Eles têm aferências de baroreceptores e quimiorreceptores. O que é isso? Ele tem, é lá no núcleo do trato solidário que constata o reflexo baroreceptivo. O que é isso? Dilatação dos nossos vasos quando sobe pressão e desce pressão. Então, o nervo vago comunica o núcleo do trato solidário quando a tua pressão sobe muito e esse reflexo, baroreflexo, consegue fazer
essa homeostase, esse autocontrole, mas desde que você não tenha incêndio por todo o teu corpo. Ou seja, você ainda não adoeceu, você ainda não desenvolveu o problema. Assim como quimiorreceptores, detecta, né, os níveis de pH, oxigênio e gás carbônico, como hipercapnia, na nossa corrente sanguínea, tá? Mostra para o sistema nervoso central de que está tendo uma alteração de oxigênio, de gás carbônico e de pH. Isso tudo é enviado para o núcleo do trato solidário e ele se responsabiliza por meio do nervo vago de levar a, a solução, vamos dizer assim. E sensitivo especial, por quê? Porque é no núcleo do trato solidário que a gente sente os sabores que são colocados na nossa boca, vai tudo para lá. Então, vocês estão vendo que no núcleo do trato solidário, ele é um grande hub de entrada sensorial pelo nervo vago. Tanto especial, gustativo, quanto sensitivo visceral, a ponto de comunicar, inclusive, como está a pressão nas nossas artérias. Núcleo ambíguo, ele é fibras motores referentes somáticas, então o núcleo ambíguo que vai lá para a nossa prega vocal, para a nossa faringe, para a nossa laringe, que mexe os músculos somáticos. E o dorsal do vago, aqui é o quê? Parasimpático eferente. Aqui, gente, que a gente viu lá naquela imagem, que acalma o coração, que melhora a digestão, que melhora as trocas gasosas, que vai para os nossos outros órgãos. É pelo núcleo dorsal do vago que está lá no tronco. Comunicação direta do núcleo do trato solidário com o núcleo dorsal do vago, levando todos os benefícios do parasimpático para garantir saúde em estruturas torácicas e abdominais. E, por fim, esse núcleo espinal do trigêmeo, ele é uma via compartilhada, porque ele também é um núcleo, por exemplo, do trigêmeo, por isso que o próprio nome diz. Ele comunica dor, temperatura e tato grosseiro da face. Então, o nervo vago também tem esse papel sensorial dessa entrada de dor, temperatura e tato grosseiro na região da face junto com o trigêmeo. Ele é uma via compartilhada. Deu 9h30 para mim, né? 10h30 para vocês. Nós vamos dar um intervalo, conforme prometido, que 20 minutinhos para dar um restart aí no cérebro de vocês. E voltamos às 9h50, 10h50 para vocês. Tá certo? Muito bom. Até daqui a pouquinho, gente. Recording stopped.